Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Jesus está voltando. Glória a Deus. É uma honra muito grande poder estar novamente trazendo a palavra, né? Uma responsabilidade também muito grande. Todas as vezes que, igual o Moisés falou, todas as vezes que a gente sobe aqui parece que é a primeira vez. Mas o que me conforta, o que me consola e me dá força é porque eu sei que eu, Pedro, não tenho nada para entregar para a igreja. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele vai falar com vidas interessantes. Como a Emily tinha dito, tem muitos rostos aqui hoje diferentes. E com a própria palavra que vai ser ministrada, eu pude aprender uma coisa: a declarar. Eu quero declarar que você está aqui essa noite porque o Senhor te moveu até aqui essa noite. Ele tem compromisso com você e Ele vai te entregar uma palavra. E você vai sair diferente da forma que você entrou. Se você já entrou aqui cheio, bem, você vai sair melhor ainda. Amém? E eu senti te dizer algo também para a igreja. Nós precisamos sempre de pedir a Deus. Tudo que sai da nossa boca tem poder. E a gente precisa pedir a Deus por sensibilidade. Sensibilidade, sabe? Durante o louvor você sente a presença de Deus. Durante a palavra você sente a presença de Deus. Durante a pregação, quando o Moisés ele começou a ler o versículo aqui, meu olho encheu de lágrimas, porque a palavra transforma. A palavra encoraja. Então nós precisamos pedir sempre a Deus para nos dar essa sensibilidade na palavra dele. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Samuel. No capítulo de número 17, 1 Samuel. Na semana passada, o pastor Elimar de Santa Rita esteve aqui e eu já estava com essa palavra no meu coração. E ele falou assim: convida a igreja a abrir em 1 Samuel. Eu disse: meu Deus, é a palavra que eu ia pregar. Só que Deus ele é tão perfeito que o pastor Elimar ele pregou sobre a desobediência, né, de Saul. E nós vamos estar trabalhando aqui hoje sobre Davi. Então, a palavra de semana passada e de hoje, elas se complementam. Amém? Nós vamos estar fazendo a leitura no versículo 24, 25, 26. E vamos finalizar nossa leitura no versículo 45. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? No versículo agora 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Glória a Deus. Eu quero que você repita comigo esse versículo. Vamos entrar nesse clima aqui nessa noite. Vamos lá junto comigo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos, o Deus de
Israel a quem você desafiou, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, para que nós possamos entender esses versículos que foram lidos, desconexos, vamos voltar um pouco aqui no contexto, passar brevemente na introdução. O povo de Israel era um povo que era governado pelo profeta Samuel. O profeta Samuel, ele era a boca de Deus. O povo, ele era governado pelo próprio Deus por meio da vida de Samuel. E Samuel, com o passar dos anos, começou a ficar mais idoso, começou a ficar com suas limitações para ir ao campo de batalha, para estar presente em todos os lugares. Então as pessoas ali, o povo de Israel, eles começaram a questionar por que as outras nações, os países aqui, eles possuem um rei e nós não. Nós queremos um rei também. Se todos têm um rei presente no campo de batalha, um rei forte, que impõe aquele respeito, aquela autoridade, por que nós não podemos ter? Nós queremos um rei. Então, a palavra, eu vou resumir essa introdução, mas Deus, ele designa Samuel para ter um encontro com Saul. Saul, ele era um homem valente, um guerreiro, um homem da batalha, um homem formoso aos olhos das pessoas, que poderia muito bem representar aquele povo, aquela nação. As pessoas sabiam que a nação seria bem representada estando com aquele rei. Então Samuel, ele vai até Saul e derrama ali o óleo, consagra e unge Saul como o rei de Israel. Então Saul, no início do seu governo, ele era obediente, ele fazia o que Samuel ordenava, ele fazia o que o profeta, segundo a orientação do próprio Deus, mandava fazer. Ele obedecia, ele era obediente. E Saul, debaixo dessa obediência, ele conquistou muitas coisas. Ele foi um rei que o seu governo durou muitos anos. Ele conquistou terras, ele conquistou cidades, e ele estava em uma crescente muito grande. Porém, existe um perigo muito grande no coração do homem, quando o homem está crescendo, quando tudo está dando muito certo, parece que o homem se esquece do início. Então, Saul, em determinado momento, Deus deu uma ordem para ele fazer algo no campo de batalha, e ele não fez. Ele fez segundo o seu próprio coração, ele fez segundo a sua própria direção, ele fez segundo o seu próprio interesse. E naquele momento, onde o eu de Saul estava muito grande, onde ele já estava pensando que ele poderia tomar as próprias decisões sem obedecer à voz de Deus, sem obedecer às orientações da voz profética que falava com ele, então Saul, ele começa a decair. Então naquele momento, o próprio Deus dá uma ordem para Samuel: diga para Saul que eu não estou mais nesse governo. Diga para Saul que eu não sou mais com ele, porque ele não me obedeceu. Eu não estou querendo aquele sacrifício dele, eu queria a obediência, eu queria o coração dele comigo. E naquele momento, o nosso Senhor, ele abomina aquela atitude, e ele retira aquela unção que ele havia depositado sobre Saul. Mas Deus, ele tem uma forma de enxergar diferente do ser humano. Quando todos achavam que Israel estava agora debilitado, porque Deus, ele não estava mais com Saul, Deus, ele já tinha um plano traçado. Deus, ele já estava olhando lá na frente.
Deus ele já tinha um novo escolhido, ele já tinha um novo caminho para ser conduzido naquele lugar. Então, nesse momento, Deus ele dá uma ordem para Samuel, o profeta. Ele diz para Samuel: Samuel, você vai ir até a casa de Jessé, e ali na casa de Jessé eu vou te mostrar aquele que você vai derramar o óleo, aquele que você vai ungir como o novo rei de Israel. Então Samuel, com muita obediência, Samuel ele se direciona para a casa de Jessé. E chegando na casa de Jessé, igreja, Samuel ele se depara ali com os filhos de Jessé. Ali estava Eliabe, que era um guerreiro de Saul, um homem valente, um homem de boa estatura, forte. Ali tinha outros guerreiros do exército de Saul, Abinadab, Samar, todos eles eram filhos de Jessé. E Saul naquele momento ele olha, eu posso imaginar que o próprio Samuel, ao olhar, ele pôde no seu coração humano pensar que um daqueles guerreiros seria consagrado como o novo rei de Israel. Então eles se apresentam ali na frente do profeta, e o profeta, pedindo a orientação de Deus, o profeta ele olha para um, não é esse. Ele olha para o outro, não é esse também. E ele olha para mais um, não é esse. E não é esse, e não é esse, e não é esse. Todos os filhos de Jessé. Então o próprio Samuel, meio que confuso com aquela situação, ele pergunta para Jessé: Jessé, esses são todos os seus filhos? Porque Samuel tinha convicção do que Deus tinha mandado ele fazer. Então Jessé, ele responde para Samuel: Samuel, ainda tenho um filho meu, mas esse filho meu, ele está no campo cuidando de ovelhas. Eu imagino que ele não é o que você procura. Ele é um pastor, ele está no campo, ele está no rebanho. Jessé naquele momento, mesmo que incrédulo com essa situação, ele manda chamar Davi. Davi naquele exato momento estava no pasto. Davi era um rapaz dedicado, ele trabalhava no sol, na chuva, ele cuidava daquilo que o seu pai havia lhe confiado. Então, quando Davi chega, Davi se apresenta, e quando Samuel ele bate o olho em Davi, ele já não tem mais dúvidas, porque o próprio Senhor testifica para ele que é esse. Talvez você não está entendendo, mas Deus ele quer dizer algo com isso aqui essa noite. Talvez você pense que ninguém está te vindo. Talvez você pense que você está trabalhando em vão, que o seu esforço não tem resultado. A palavra nos ensina que Davi, ele tinha um secreto. Davi ele matava leão, ele matava urso, ele lutava contra feras para poder proteger aquele rebanho que tinha sido confiado a ele. E muitos dos seus próprios irmãos, das pessoas que estavam com ele, zombavam dele. Eles não acreditavam nele. Talvez você entrou aqui essa noite e você pensa que ninguém está vendo, mas Deus tem uma palavra para você. O Senhor está te vendo. E o Senhor é quem vai soprar o seu nome naquele lugar. Talvez você está precisando de uma promoção naquela empresa. Talvez você está precisando de ganhar uma causa com aquele juiz. Deixa eu te falar uma coisa, não é pelas mãos dos homens, é o Senhor, o próprio Deus, quem vai soprar o seu nome naquele lugar. E quando Davi ele desce, Samuel o reconhece, ele se ajoelha, e naquele momento Samuel o consagra e derrama o óleo da unção. E ele é ungido ali naquele momento como o novo rei de Israel. Naquele momento, igreja, para que todos entendam, ele foi ungido, mas ele ainda não ia assumir o trono, porque Saul ainda estava governando.
igreja? O próprio Deus, quando ele olhava para Davi, um jovem que coloca a própria vida em risco para guardar aquilo que nem é dele, para guardar aquilo que lhe foi confiado, o próprio Deus olhando para ele, se ele guarda, se ele tem tamanha valentia para proteger aquilo que nem é dele, o que ele fará quando eu entregar na mão dele um governo? O Senhor quer falar com pessoas aqui esta noite. Ele quer te levantar nesta terra. Ele quer te ungir. Ele quer derramar esse óleo sobre a sua cabeça. Ele quer te derramar esse óleo para que você tenha autoridade para pregar, para que você tenha autoridade na sua casa, na sua família, no meio dos seus. Mas eu tenho que ser fiel a Ele e te dizer nesse momento como que anda o seu secreto. Será que quando o Senhor olha para você, Ele consegue ver o mesmo de quando Ele olhava para Davi? Será que você tem lutado contra os leões, contra os ursos? Lembrando aqui até da palavra que foi lida, né, Moisés? O inimigo anda como um leão ao nosso derredor, procurando a quem possa devorar. Será que nós temos lutado contra esse leão? Será que nós temos resistido para proteger aquilo que nos foi confiado? Tem pessoas aqui que têm chamado, tem pessoas aqui que têm propósito, mas que talvez não tenham tido força, não tenham tido coragem, não tenham tido ânimo para poder lutar no secreto. Mas Deus, Ele quer te dizer: lute com todas as suas forças no secreto, porque Ele vai derramar esse óleo, Ele vai derramar a honra sobre a sua vida no público. Seja fiel a Ele quando ninguém está te vendo, e Ele vai te honrar e vai te levantar em público, onde todos vão ver que Ele é Deus na sua vida. Voltando aqui para o nosso texto, Saul naquele momento ele continua governando. Isso é algo que chamou a minha atenção quando eu estava lendo, estudando essa palavra. Que Saul, mesmo sabendo que Deus já não estava mais naquele negócio, ele poderia naquele momento ter saído numa boa, aceitava a vontade, a direção de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas ele continuou indo contra. Ele continuou num ato de teimosia. Quantas das vezes o Senhor Ele quer encerrar ciclos? Quantas das vezes o Senhor Ele quer que você saia daquele relacionamento? Ele quer que você desista de tal investimento? Ele quer que você encerre talvez uma amizade que te leva para a promiscuidade? E você continua indo contra. Nós não devemos ir contra a direção e a vontade de Deus, porque é doloroso o caminho. O caminho é doloroso. Saul, um rei que nem conhecia a derrota, um rei abençoado por Deus. A palavra agora vai nos dizer, na sequência dessa história, que Saul agora ele encontra uma grande dificuldade. Os filisteus nesse momento eles reúnem um exército gigante, um exército numeroso, e eles partem para a batalha para lutar contra Saul. E Saul nesse momento, sem a direção de Deus, sem o profeta ao seu lado, Saul nesse momento ele vai enfrentar o preço da desobediência, o preço de andar fora da vontade de Deus. A palavra nos conta no livro do profeta Samuel que um gigante estava no meio desse exército. Um gigante de cerca de 2,90 metros, vamos arredondar aí para 3 metros de altura. Um homem de guerra, um homem de batalha. Você imagina um homem desse na sua frente?
batendo no peito, desafiando. E naquele momento, o exército filisteu estava confiante diante do exército de Israel. O inimigo não tinha mais o que temer ao exército de Israel. O inimigo estava confiante. Quando Saul estava debaixo da proteção de Deus, não havia afronta. Quando Saul andava pelo caminho da obediência, não havia afronta. Quando Saul estava pagando o preço da unção, o preço de renunciar à sua própria vontade, o seu próprio eu, o preço de obedecer à vontade de Deus, não havia afronta. Mas agora o exército dele, ele e todo Israel estava passando por uma vergonha. Eles estavam sendo humilhados. O exército de Israel, um exército vencedor, estava sendo agora humilhado por aquele gigante. A palavra ela nos conta aqui que durante 40 dias, você tem noção que é 40 dias num campo de batalha, em uma guerra? Durante 40 dias o exército de Israel estava alinhado em um lugar, o exército filisteu em outro lugar, e aquele gigante chegava ali no centro daquele alinhamento para poder humilhar o exército de Israel. Esse gigante ele representa o inimigo. Isso é atual. Ele representa o inimigo. Aquele gigante ele era afrontoso. Aquele gigante ele não tinha respeito por Israel. Ele estava se sentindo naquele momento, naquele lugar. E sabe o que é frustrante, agonizante nessa história? O exército de Israel estava pacato. O exército de Israel estava sem reação. O exército de Israel durante 40 dias estava ali submisso, aceitando a afronta do inimigo. Eles estavam ali na retaguarda, parados, sem posição, sem ação, sem reação. Eles estavam com medo de enfrentar aquele gigante. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Quando o crente ele está na brecha, infelizmente, na verdade, ele aceita a afronta de gigante. Quando o crente perde a autoridade que Deus lhe deu, ele aceita a afronta do gigante. Talvez eu falo com pessoas que estão aqui sentadas nessas cadeiras, que o gigante está lá todo dia te afrontando. O gigante está lá todo dia te desafiando. E talvez você não está tendo força. Talvez você não está tendo ânimo para poder pagar o preço de adquirir autoridade. O preço da unção. Uma vida de oração. Uma vida de jejum. Uma vida de propósito. Uma vida no altar. Uma vida consagrada. E talvez você pense que você veio aqui essa noite para eu poder te dar um puxão de orelha, mas não é isso. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que é hora de mudar esse jogo. É hora de virar esse cenário. É hora de você tomar posse daquilo que o Senhor lhe entregou. Saul ali naquele campo de batalha, ele tinha os melhores guerreiros, os mesmos guerreiros que antes tinham vencido guerras, os mesmos guerreiros que já estavam acostumados com a vitória. Os irmãos de Davi estavam ali, Eliabe, Samar, Joabe, que era o líder lá do exército, Abner. Ele tinha vários ali soldados capacitados, preparados, mas não tinha um com coragem para enfrentar aquele gigante. Não tinha um com coragem para colocar ali a sua cara, para lutar contra aquele gigante que estava afrontando o nome do Deus vivo. Irmãos, o Senhor mandou eu tenho que dizer novamente:
Não adianta a gente se alinhar num exército. Não adianta eu vestir uma capa de crente. Não adianta eu vir para a igreja e sentar e ficar levantando a minha mão talvez e ficar fingindo uma coisa que não existe, sendo que eu estou sendo afrontado pelo gigante. Aqueles homens, eles estavam ali no exército. Eles eram guerreiros, eles eram conhecidos como soldados do exército de Israel, mas eles não tinham autoridade no Deus a quem eles serviam. Naquele momento, Golias continuava caminhando de um lado para o outro. Golias, ele continuava zombando 40 dias, 40 dias debaixo do sol, suprimentos acabando, num campo de batalha, ouvindo afronta. Igreja, talvez você se pergunta por que disso tudo. Por que Deus tem permitido os gigantes de chegarem? Por que Deus tem permitido a afronta de chegar? Sabe por quê, igreja? Tem alguém comigo aqui? Sabe por que Deus tem permitido? Porque Ele quer te promover no mundo espiritual. É a oportunidade de você ser promovido, subir de patente, ganhar autoridade, notoriedade no mundo espiritual. É a hora de você sair do anonimato. É a hora de você sair do secreto. É a hora dele soprar o seu nome. Saia da zona de conforto, saia do comodismo, porque esse gigante que talvez chegou na sua casa, esse gigante que talvez chegou na sua família, esse gigante que talvez chegou na sua saúde, na sua vida sentimental, na sua vida emocional, esse gigante que talvez chegou na vida dos seus filhos, é porque Deus sabe que tem ali uma pessoa que Ele pode contar. O Senhor, Ele quer contar com você para derrubar gigantes. O Senhor, Ele quer contar com vocês para derrubar gigantes. O Senhor, Ele permite que esse gigante chegue, que talvez as pessoas vejam essa afronta chegar até você. Sabe por quê, igreja? Porque maior vai ser o seu testemunho. O seu testemunho vai ser maior do que a afronta. O seu testemunho vai ser maior do que esse gigante. E todos vão te ver que o Deus vivo é o seu Deus. E todos vão te ver que o Deus vivo está contigo nessa batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E agora voltando para a palavra, o negócio está estreitando aqui para Golias, meus irmãos. Vocês não estão entendendo. Davi, nesse momento, Jessé, seu pai, ele manda que Davi fosse ao campo de batalha levar mantimento para os seus irmãos. Quem que era Davi? Davizinho. Muitos chamavam ele de menino. Olhavam para ele, um pastorzinho de ovelhas, no meio daqueles homens guerreiros, treinados, fortes, valentes. E ali ia Davizinho com a marmitinha fazer entrega. Mas quando Davi chega naquele campo de batalha, quando Davi olha para aquela situação, ele fica indignado. Quando Davi vê o que estava acontecendo no campo de batalha, ele fica com uma autoridade. Flui dele ali um poder, uma virtude. Porque o crente, quando ele está cheio, o servo de Deus, quando ele está revestido, ele não tem medo de gigante. E para vergonha daquele gigante naquele momento, ali naquele campo de batalha, estava chegando um crente com autoridade. Para vergonha daquele gigante naquele momento, ali estava chegando um crente revestido de autoridade no nome do Deus vivo. E quando Davi ele se depara com aquela situação, ele escuta as afrontas de Golias,
Ele olha para aquele cenário e ele declara: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Será que você pode declarar isso essa noite? Declare comigo: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quando o servo de Deus está cheio, está revestido, meus irmãos, ele não tem medo de gigante, é o gigante que tem que ter medo dele. E Davi naquele momento ele estava cheio, ele estava transbordando. E Deus te trouxe aqui nessa noite para você escutar essa palavra. Que quando o crente ele está vazio, o inimigo ele fica grande. Quando o crente ele está vazio, o inimigo ele fica afrontoso. Quando o crente está vazio, o inimigo ele fica se achando, ele fica cheio de artimanha. Crente que não ora mais, que não lê Bíblia mais, que não tem vida no secreto, que não jejua, o inimigo ele fica grande e quer se amostrar. Mas quando chega um crente que está cheio, o gigante vai cair por terra. Eu não sei você, mas eu já estou cheio da presença de Deus aqui nesta noite. E eu tenho certeza que aqui na Igreja Evangélica Sinai existem crentes, servos de Deus, que estão cheios, revestidos de autoridade. E se você recebe essa palavra, abre a boca para glorificar o nome do Deus vivo. Porque enquanto você glorifica, Ele libera poder. Quando você glorifica, Ele libera providência. Quando você glorifica, Deus está reatando relacionamentos. Quando você glorifica, Ele está derramando unção. Quando você glorifica, Ele está derramando óleo. Enquanto você glorifica, nós podemos ouvir nesta noite barulho de gigantes caindo por terra. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, enquanto você está aqui servindo, enquanto você está aqui glorificando, Deus está trabalhando aquela causa, igreja. Aquele gigante vai cair por terra, não é na sua força, é na força de Deus. Enquanto você está servindo, Deus ele está trabalhando naquela situação. O interessante nessa palavra, por falar em servir, Davi, quando ele chega ali naquele campo de batalha, Davi não foi ali para a batalha. Quando Davi ele chega ali naquele lugar, ele estava servindo. Ele estava servindo. Talvez uma missão considerada pequena, talvez até humilhante para alguns. Vai lá o entregador de comida. Ele estava servindo. Mas é quando nós estamos servindo que Deus ele nos usa. Não queira ser grandão, queira ser pequenininho. Sabe por quê? Porque quando Deus derruba o gigante, todos vão ver que não foi pela sua força, mas foi pela força dele. Então quando você é pequenininho, o Senhor ele trabalha a seu favor. Quando você diminui o seu eu, o seu orgulho, a sua capacidade, e você faz a vontade, você faz aquilo que lhe foi confiado fazer, o Senhor move ao seu favor. E naquele momento, quando Davi ele escuta aquela afronta, ele se candidata para a batalha. Muitos ficam assustados com aquilo, porque estava todo mundo com medo, e chega um rapaz sem preparo, chega um rapaz sem treinamento militar, um rapaz que não estava acostumado com a batalha. Todos se assustam. Saul fica um pouco na dúvida naquele momento, mas depois Saul ele acaba cedendo, e ele permite que Davi fosse batalhar. E algo que me chama a atenção é que Saul ele entrega suas próprias armaduras de rei para Davi. E Davi ele veste aquelas armaduras de Saul, e ele fica todo desengonçado porque ela era maior do que ele. Então Davi ele tira aquelas armaduras. Quando eu li essa palavra nesse momento, o Espírito Santo trouxe ao meu
coração, nós não devemos nos aconselhar com quem anda na desobediência. Nós não devemos nos espelhar em quem anda na desobediência. Nós não devemos usar armaduras emprestadas de ímpios, recursos de ímpios, porque nós derrotamos gigantes com as armaduras espirituais. Servos de Deus, derruba gigante, preste atenção nisso, com as armaduras espirituais. Não é nos recursos humanos, não é na capacidade humana. Vamos de Efésios 6, quem conhece? Davi naquele momento ele não tinha uma armadura grande, resistente e preparada de soldado, mas Davi naquele momento ele carregava a couraça da justiça. Davi naquele momento ele não tinha um capacete forjado de soldado, mas Davi ele tinha o capacete da salvação. Davi naquele momento ele não tinha aquele escudo grandão, resistente de guerreiro, mas estava sobre Davi o escudo da fé. Davi naquele momento ele não tinha uma grande lança, uma grande arma feita por mãos humanas para ele se apoiar, mas Davi ele tinha autoridade na palavra de Deus. E quando Davi ele se depara com aquele gigante, ele chega no campo de batalha com o seu cajado e com as pedrinhas penduradas. Aquele gigante olha para Davi e fala: por acaso eu sou um cão para você vir até a mim dessa forma? Quem que você está pensando que eu sou, rapaz? Mas Davi estava cheio. Davi estava transbordando naquele momento. Davi tinha autoridade. Davi ele não assustou com a voz grossa e com o tamanho daquele gigante. Sabe o que Davi declara nesse momento? Tu vens a mim com espada, lança e escudo, porém eu vou até ti em nome do Senhor dos Exércitos. Tu vens a mim com espada, escudo e lança, mas eu vou até ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não é na minha força, não é na minha capacidade, não é no meu poder, mas é no nome do Deus dos Exércitos, aquele a quem você desafiou. E algo que Deus trouxe ao meu coração nesse momento é que Davi ele declara no versículo 45. No versículo 45 vai dizer assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você desafiou. Hoje mesmo, presta atenção, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E quando eu li essa palavra, o Senhor falava comigo: é hora de declarar. Você precisa abrir a sua boca e declarar. Comece a declarar dentro da sua casa, comece a declarar no seu ambiente de trabalho, comece a declarar o seu milagre, comece a declarar a sua vitória, porque quando você declara, o céu se move ao seu favor, igreja. Da forma que Davi falou, aconteceu. Será que você está entendendo? Deus sabe a sua necessidade, Deus sabe aquilo que você busca, Ele sabe aquilo que você precisa, mas você precisa declarar. Declare a sua vitória nesta noite. Abra a sua boca para declarar, porque quando você abre a boca, o céu trabalha a seu favor. E naquele momento, Davi ele chega ali com essa autoridade, com essa unção, e ele girafunda. Até aquele momento, presta atenção que isso aqui eu nem preparei. Até aquele momento,
Davi estava sendo motivo de chacota. Até aquele momento estavam zombando da fé de Davi. O Senhor mandou dizer para alguém aqui essa noite: continue girando a funda. Continue girando a funda. Não desista. Acredite naquele projeto que o Senhor colocou no seu coração. Talvez você está a um passo do seu milagre. E talvez as pessoas do seu próprio lado, o próprio exército de Israel estava desacreditando. Quem que é esse menino aí, ó? Quem que é esse aí? Mas Davi não deu ouvidos. Davi, ele sabia da direção. Davi, ele sabia, ó, ele tinha intimidade. Ele carregava autoridade. E Davi, ele continuou girando a funda. E aquele gigante afrontava. E o próprio exército de Israel estava desesperançoso, estava rindo. Mas Davi estava firme. Davi acreditava no projeto. Davi acreditava no propósito. E Davi atira aquela pedra. E quando Davi atira aquela pedra, a palavra nos diz que aquela pedra ela bate na testa daquele gigante. Aquele gigante cala a boca. Aquele gigante fica em silêncio. E todo mundo fica apreensivo com o que está acontecendo naquele lugar. Você consegue entender que pela lógica humana, pela física, aquela pedra bateu na testa de Golias. Golias devia cair para trás. Mas não, Golias ele fica ali. E a palavra fala que Golias ele cai com a face na terra. Sabe por quê, igreja? Porque o que derrubou Golias não foi aquela pedra. Oh, aleluia! O que derrubou Golias não foi a força do braço de Davi. O que derrubou Golias não foi a experiência de batalha de Davi. O que derrubou Golias foi a presença do Deus vivo naquele lugar. E eu estou sentindo aqui nessa noite uma presença. Eu não sei você, mas hoje aqui eu já chorei. Eu já limpei o choro e chorei de novo. Porque aqui nesse ambiente tem uma presença. E é só para aquele que está com o coração aberto, ele vai sentir essa presença. E o gigante que te assola, o gigante que te afronta, ele vai cair por terra nesta noite. Não é na força do seu braço, não é na altura do seu grito, é na presença, é na presença, é na presença do Deus de Israel que está aqui. Oh, aleluia! Toma posse dessa palavra, igreja. Toma posse dessa palavra, igreja. Não tem esse negócio de servo do Deus vivo ficar durante 40 dias aceitando a afronta de gigante, rapaz. Não tem esse negócio. O crente que está cheio da unção, o crente que está cheio do óleo, que está transbordando, ele não consegue encontrar motivos para temer gigante. Sabe por quê? Porque ele carrega consigo uma promessa. Enquanto a promessa não se cumprir, você não vai morrer no campo de batalha. Enquanto a promessa não se cumprir, você não vai se frustrar nesse projeto. Porque é da boca de Deus e não do homem. É da boca de Deus e não do homem. Davi ele carregava uma autoridade, porque ele sabia que ele seria rei. E se ele ainda não tinha sido rei, como que ele ia morrer no campo de batalha? Deus ele te entregou uma promessa. Confie nessa promessa. Talvez você se pergunte, mas que promessa é essa? Eu te digo, está aqui, ó. A promessa. A promessa. A promessa. A palavra que sai da boca de Deus é a nossa promessa. Quando eu olho para Deuteronômio 28, no versículo 7, a promessa vai me dizer que por um caminho ele se levantará contra mim, mas por 7 caminhos diferentes ele vai fugir da minha presença. A promessa me diz no Salmo 91, no versículo 7, que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido.
se apegue na promessa. Porque se ela não se cumpriu, ela vai cumprir. Porque o nosso Senhor, Ele não mente. Igreja, não vamos delongar muito, mas sabe por que é difícil estar aqui? Sabe por que talvez quando você vai sair de casa acontecem imprevistos? Sabe por que às vezes é difícil? Bate um cansaço, um negócio incomum, surreal. Quando você vai ler a palavra, vem aquele som que nem o clonazepam te dá. Sabe por quê, igreja? Porque o inimigo não quer que você tenha acesso à promessa. O inimigo não quer que você se aproprie dessa autoridade. O inimigo não quer que você conheça o que você foi designado para fazer. O que Deus te deu autoridade para fazer. Sabe por quê? Porque quando o servo de Deus se apropria da posição que Deus lhe deu, o inferno estremece. Quando o servo de Deus se apropria da posição que Deus lhe deu, da autoridade que há na palavra que Deus lhe deu, o inferno estremece. O inferno entra em crise. Porque pode juntar todo o inferno, mas se tiver um crente com autoridade no nome de Jesus, ele vai cair, ele vai cair, ele está caindo, ele já caiu em nome de Jesus. Toma posse dessa autoridade nesta noite. Agora você está entendendo que essa mensagem não é para te exortar, essa mensagem é para te dizer: toma posse da palavra. Toma posse da promessa. Eu não sei como que você entrou aqui essa noite, mas eu sei que você vai sair diferente. Você vai sair diferente. Se você entrou aqui nessa noite cheio, você vai sair transbordando. Se você entrou nessa noite vazio, você vai sair cheio. E se você entrou nessa noite se sentindo cansado, sobrecarregado, talvez você entrou aqui nessa noite se sentindo vazio, Deus manda eu te dizer nessa noite: toma posse da unção que Ele está derramando sobre esse lugar. Toma posse do óleo que Ele quer derramar sobre a sua cabeça. E seja cheio pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Tem uma nova semana pela frente. É hora de fazer diferente. Não abaixa mais a cabeça para gigante. Todos que estamos aqui fazemos parte do exército do Deus vivo. E Deus manda te dizer nesta noite: levanta a tua cabeça e marcha. Se aproprie daquilo que Ele lhe confiou. Se aproprie da autoridade que Ele te deu. E vamos juntos derrubar gigantes para a honra e glória de Deus. Nós não estamos aproximando do fim dos tempos. Nós já estamos vivendo o fim dos tempos. E Deus, Ele quer levantar a sua vida em unção e em autoridade, para que você seja um derrubador de gigantes, para que você seja um vaso usado aonde você estiver, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você vai derrubar gigantes. O gigante talvez olhe para você e te acha pequeno, incapaz, mas é porque ele ainda não viu o tamanho do seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a igreja a se colocar sobre os seus pés. Você feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus eterno e poderoso Pai, que estamos na Tua presença. A Tua palavra, meu Deus, foi entregue. Meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai,
Que essa palavra ela venha, meu Deus, encontrar corações, ó Pai, como terras férteis. Que essa palavra ela venha florescer. Oh Espírito Santo de Deus, eu sei, ó Pai, que aqui nesse ambiente existem servos, ó Pai, que o Senhor levantará em grande unção, com autoridade, para pisar na cabeça de serpentes e de escorpiões nessa terra. Meu Deus, que o Senhor possa guardá-los e livrá-los, ó Pai, de todo, meu Deus, saqueador da semente, de todo, meu Deus, frustrador de planos e de sonhos. Pai, no nome de Jesus, toma, meu Deus, a vida, ó Pai, da tua igreja nesta noite. Meu Deus, nós estamos aqui, ó Pai, para nos prontificar para esse exército. Meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai, que, meu Deus, pessoas aqui esta noite, ó Pai, possam dizer: eis-me aqui para essa batalha. Meu Deus, que a tua palavra, meu Deus, venha penetrar os corações, ó Pai, como uma flecha que vai e não volta vazia. Meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai, levanta ele, levanta ela, Pai, que vai, meu Deus, pisar com autoridade nesta terra, Pai, com unção, ó Pai, provinda dos céus, ó Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai, que os gigantes que se levantaram contra a igreja evangélica Sinai estão caindo por terra. Não é no meu nome, mas é no nome do Deus vivo, do grande eu sou, do leão da tribo de Judá. Meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai, toma a vida dos teus servos nessa noite, meu Deus, e que todo, meu Deus, afronta, que toda fúria, que tudo aquilo que o inimigo tem planejado contra a vida da tua igreja, ó Pai, caia por terra.